Quarta-feira, noite de futebol e noite da Copa do Brasil. Os times gaúchos entram em campo querendo garantir o que pode ser a única esperança de título do ano, pelo menos em se referindo a Grêmio e Internacional, Diogo Botti. Pois é, Márcio, mas talvez entre os clubes gaúchos, talvez o Inter não veja dessa forma, né? O Inter tá a questão da Copa do Brasil, que passe logo para o foco mesmo é na questão do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na partida de sábado, de clima de Copa do Mundo, com ingresso liberado para sócio, aquela coisa toda, contra o Figueirense aí pelo Campeonato Brasileiro. Voltando à Copa do Brasil, então, lá em Santos, o Internacional entra em campo daqui a pouco, 19 horas e 30 minutos, contra o Peixe que vem motivado aí no G4 do Campeonato Brasileiro, mas ainda buscando esse título aí da Copa do Brasil, confirmou todos os titulares à disposição do Dorival Júnior. Já pro lado colorado, um time reserva que tem muitos jogadores de agrado do torcedor, né? Seijas, Nico Lopes, Eduardo Henrique, manutenção do Hernando, atletas que têm a confiança do torcedor aí, até para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas que não estão na graça do Celso Roth. Talvez o Inter possa fazer uma bela apresentação nessa noite, quem sabe confirmar um bom resultado lá na Vila Belmiro, trazer uma vantagem para o Beira-Rio, quem sabe o Celso Roth não possa abrir os olhos aí e ver um pouco mais de cuidado dos jogadores que ele tem colocado em campo para a sequência do Campeonato Brasileiro nessa fuga do rebaixamento. Nesta fase da Copa do Brasil ainda vale aquela questão do gol fora, né? Sim, total. A única diferença é que não vale mais a vitória do mandante, do visitante por 2 gols de diferença, já não elimina o jogo de volta. Então, tipo... O que é bem difícil. Já está marcado. Né? Exatamente, é bem complicado, porque são equipes muito niveladas, né? Pegando aí, são todas equipes de Série A, tirando o Juventude, que é da Série C. Todos já campeões da Copa do Brasil. Todos já campeões, também. Primeira vez, inédito, os 8 melhores equipes nas quartas de final já foram campeões da competição, né? Olhando lá do Juventude um pouquinho, o Juventude pega o Atlético Mineiro, também 19 horas e 30 minutos, desafio complicadíssimo aí. Mas o que é o Juventude? O Juventude é o franco atirador dessa fase, né? Já eliminou o São Paulo, vem numa campanha muito boa aí, podendo se classificar para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Tem 2 confrontos decisivos contra o Fortaleza, né? Já começa nesse final de semana a primeira partida em Caxias do Sul, decide fora de casa lá no Ceará. Então, todos os olhares do time de Caxias aí entra como franco atirador diante do Galo e quem sabe pode aprontar mais uma. Isso aí, não é impossível. Juventude, que como o Diogo falou, já eliminou o São Paulo agora nessa última rodada, né? Venceu lá em São Paulo e perdeu aqui em Caxias, mas foi de 1-0, acabou não fazendo diferença. Foi pelo gol qualificado, né? 2-1, venceu lá em São Paulo e aqui perdeu por 1-0, então por ter feito 2 gols na casa do adversário acabou se classificando. Tu acredita que podemos ter um Juvenal na Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem, Diogo? Um Juvenal, né? Barbaridade. Pois é, tia. Tem uma matemática que o Inter faz, realmente é o que precisa, na verdade, para a fuga do rebaixamento. De 11 jogos, 6 vitórias, né? E tem esses 6 jogos em casa. Claro que tem adversários complicados aí, no meio do caminho tem o Flamengo, que vai estar brigando pela liderança, né? Mas, por exemplo, tem que começar já no sábado contra o Figueirense e na sequência contra o Coritiba, que são 2 equipes ali que estão beirando a zona de rebaixamento. Então são adversários diretos, o Inter precisa travar os adversários e fazer a sua parte, né? Então talvez a partir disso o Inter consiga ganhar uma motivação a mais para encarar jogos mais complicados. Lembrando que tem o Grenal ainda fora de casa, jogo na Arena, já comentei a questão do Flamengo, tem um confronto direto com o Cruzeiro também, na zona de rebaixamento. Então são adversários complicados, jogos muito difíceis, mas o Inter precisa fazer a sua parte, principalmente dentro do Beira-Rio, nessa ação conjunta aí com o torcedor, de abertura de portões, com ingressos não pagando, com sócio não pagando ingresso. Então a gente espera aí que no sábado às 21 horas tenha um exemplo do que vai ser essa reta final do Inter no Campeonato Brasileiro jogando em Porto Alegre. Eu não sei o que passa pela cabeça do Celso Roth, mas me parece que esse Inter com Nico, com Seijas, até com o Henrique, é bem melhor do que o Inter, esse outro que vem perdendo ou deixando de ganhar. O Roth fala tanto em equilíbrio e esse time parece o mais equilibrado deles. Né? Parece mais ajuizado esse time. Exatamente. Contra o América Mineiro, o Inter foi com 3 volantes e 3 atacantes. Aí tinha esse buraco no meio de campo que o fraquíssimo time do América Mineiro soube aproveitar de forma de vencer o jogo, né? O Inter conseguiu perder o jogo para o América Mineiro. Então, esse tipo de coisa, assim, aí tu ouvindo a entrevista do Roth, é tão falta de nexo, assim, que tu ouve a coisa, não, porque daí quando eu tirei um dos volantes e botei o Seijas, o time perdeu em poder de marcação. Mas quem é que disse que tu tinha que tirar um dos volantes?
tiram dos atacantes e equilibram o meio de campo. É simples, gente. Isso aí a gente fala aqui o tempo inteiro, todo mundo fala, né? Claro, às vezes o cara não enxerga, não entende nada de futebol, mas fica nítido os problemas do Internacional, né? Fica nítido o que o Celso Roth precisa fazer para ter um time mais equilibrado, o equilíbrio que ele tanto fala. Isso daqui a pouco tu não entende no comentário ou na fala, mas se colocar no desenho, tu vai enxergar. Gente, tem é tão problema simples. ali, né? O time do Celso Roth fez 9 gols com o Roth no comando. 6 tem a participação do Serras. Mas vai deixar o cara no banco? Não tem, né? Não tem como. É estatística. Isso não é o que eu tô falando. É número, né? Pegar ali e botar 9 gols, 6 gols tem a participação do mesmo jogador. Ou ele marcando ou ele dando assistência. Uma coisa tá errada. E na verdade pode até nem ser qualidade. Ah, o jogador não é tão bom assim, mas meu amigo, é ele que tá com a sorte agora. Joga ele. Pronto. Exatamente. É o cavalo que tá dando sorte agora, bota no páreo sempre. Não adianta, tu tem que ver a questão dos jogadores que estão vivendo um momento melhor. É isso aí. Né? O Inter tem a questão de vários jogadores muito abaixo, o próprio Valdívia, Eduardo Sacha completou 3 meses sem fazer gol. Então tem uma série de coisas aí que não tá dando certo no Internacional. Então tu tem que pegar quem tá funcionando. Né? Não adianta tu ter birra com o cara. Não é momento pra ter orgulho, brigar com o jogador. Entendeu? Tipo, o Inter precisa fugir do rebaixamento. É uma coisa histórica. O Roth, eu acho que é mais uma coisa histórica dele negativa no Inter. Depois do Mazembe, ele quer o rebaixamento também. Né? Então, tipo, esse tipo de coisa tem que analisar. Né? De que maneira o Inter está jogando com alguns jogadores e de que forma o Roth prioriza a questão da sua equipe. Não, porque esse é meu time principal, não sei o quê. O Roth está poupando o Paulão para essa noite. Desde quando o Paulão está jogando bem agora para ser poupado? Né? Então são critérios, realmente. O torcedor colorado briga, vai nas redes sociais, faz uma esculhambação lá, mas a gente está vendo que realmente os critérios obtidos pelo Celso Roth dentro de campo não são claros no que diz critério entre buscar as vitórias que precisa para fugir do rebaixamento. Não fala nem de hoje da Copa do Brasil, que o Inter vai, de repente, entra com esse time aí reserva, com bons jogadores em campo, o próprio Valdívia vai estar em campo, jogadores que podem fazer a diferença, mas com esse critério de utilizar esses jogadores na partida contra o Figueirense. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que o Internacional reserva e o que a SWAT Colorada vai fazer, porque, enfim, tem que conseguir aproveitamento de 60% nesses últimos 11 jogos, que não conseguiu até agora. Mas vamos falar também do Tricolor, porque hoje, em horário de boate, o Grêmio vai jogar, e aí parece que é o mais difícil dos confrontos da Copa do Brasil. É o confronto da Copa do Brasil aí, dessas quartas de final. O Grêmio recebe o Palmeiras, confronto histórico, né? Tanto em questões de mata-mata. Tem aquele 5-0, aquele 5-1 da Libertadores ainda, que ficou muito marcado no torcedor. Mas o Grêmio entra em campo aí com a cara do Renato já, né? São apenas 2 jogos, mas o Renato já começa a dar o seu perfil ao grupo e tal. E a gente espera que o Grêmio possa ter uma postura diferente, principalmente a questão do Palmeiras, que parece o bicho-papão esse ano. Né? Já mostrou que tem muita qualidade, é o atual campeão da competição, bateu o Grêmio em 2012 nas semifinais já, e depois acabou conquistando o título. E, naquele ano, inclusive, o Palmeiras acabou rebaixado, né? Foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Brasileiro. Então, tipo, tem toda essa questão mística aí envolvendo esse confronto, mas é um confronto bastante complicado pro Grêmio aí, porque apesar da cara do Renato, o Grêmio tem poucas soluções no que diz respeito a grupo. Né? O Henrique Almeida segue mantido no ataque, o Lua segue deslocado pela ponta, então são algumas coisinhas que o Renato botou na cabeça ali que precisam ser talvez mexidas para ter aquele Grêmio que já deu os resultados, né? Com esse mesmo grupo na mão do Roger. Né? O Lua é o centroavante do Grêmio, não tem como negar isso. É o jogador que mais deve jogar próximo à área pela qualidade técnica, pelo poder de definição. Quando tu tira o Lua da área, tu abre um espaço para que o marcador termine com o Lua de fora da área já. Né? Tu vai botar 3 em cima do Lua, acabou o jogador. Né? Mas o Lua não vem jogando nada, sim, mas com 4 na marcação joga como? Né? Então, tipo, esse tipo de atitude acaba minando o principal jogador do Grêmio e tu acaba deixando espaço para jogadores que não têm tanta qualidade como o Luan. O Henrique Almeida é um jogador que tem um poder de definição muito bom, mas ele não vem no momento, como a gente falou do Inter aqui, tem que jogar quem tá bem. O Henrique Almeida não vem bem, né? Questão de vai o torcedor, brigou lá com um com o outro, aí saiu aplaudido no último jogo, mas mesmo assim não tem um clima ainda de titularidade, um clima para seguir na sequência como titular. Então, são escolhas do Renato, a gente espera que hoje possa fazer diferença aí, cala minha boca, né, que o Henrique Almeida faça 3 gols hoje, né? Já resolve a charada contra o Palmeiras, né? Mas realmente vai ser um confronto bastante complicado, já que o Palmeiras vem com o pessoal, vem com bastante gente aí, gente boa para encarar essa partida dentro da arena. 15 para as 10 da noite, então esse jogo vai acontecer na arena e o torcedor gremista, lógico, vai ficar na torcida para que passe desse Palmeiras hoje, depois pega o Cruzeiro aí no fim de semana, pode dar uma mão para o Internacional.
Cruzeiro fora de casa, né? Até tô ouvindo assim, tipo, o Grêmio precisa fazer a sua parte, na real, né? O Grêmio ainda se sonhar com G4 no Campeonato Brasileiro, né? Precisa fazer a sua parte e... o Cruzeiro e tal. Olha, poucas vezes na minha vida eu vi o Grêmio ganhar do Cruzeiro em Minas Gerais. Então não é uma coisa... não tem que vai ajudar o Inter tranquilamente. Não, o Grêmio, se ganhar, vai estar fazendo a sua parte, né? Antes de pensar no Internacional, fazendo por si, pelo vai menos, fazendo né? por si, exatamente, né? Então, realmente, confronto bastante complicado. O Cruzeiro vive a mesma situação no Internacional, está na zona de rebaixamento, mas vai ser difícil o Grêmio tirar ponto do Cruzeiro lá, nesse momento conturbado que vive a equipe mineira. Claro, pode se aproveitar disso e fazer valer o nervosismo do adversário para sair de campo com a vitória, mas é bastante complicado. O Renato chegou agora, nosso tempo já está curto, mas só para encerrar. O Renato chegou agora, mas ele já deve ter percebido que o Grêmio tem um problema que vem desde o gauchão, Diogo, que é, na defesa, a questão da bola aérea. E não se resolveu desde lá. Ninguém parou ainda no Grêmio para dizer, olha, amigos, essa área tem problema. Vamos isolar a área. Então põe uma fita e ninguém pode entrar ali. Um dos poucos alentos que tinha a defesa do Grêmio, que era o Pedro Jeromel, né, que acabou indo para a seleção e tudo mais. O Jeromel vem falhando também nos últimos jogos individualmente. E a questão da bola aérea, veio o Kahneman aí, famoso jogador argentino, vai jogar bola aérea e tal, é craque nisso. Também não resolveu. Eu acho que o problema do Grêmio na questão da bola aérea é sistema de marcação, né? O Grêmio precisa ter um pouco mais de didática ali quando a bola sobe, para poder... O Grêmio está marcando a bola, parece, às vezes, quando os jogadores aparecem livre, né? O Grêmio tem muito mais jogadores dentro da área do que os atacantes, e os jogadores dos atacantes conseguem aparecer livre. Então, eu acho que é questão de treinamento mesmo, de posicionamento. Eu acho que é uma coisa que o Renato precisa insistir, caso queira qualificar a sua defesa, porque os nomes são esses, né? Não vai mudar. O Renato já deixou claro que gosta muito do Rafael Thierry, jogador reserva hoje, né? Talvez uma mudança aí possa dar uma tranquilidade a mais, mas já passou tantos jogadores do lado do Jeromel que tu começa a duvidar da qualidade do grupo gremista, né? Então, vamos ver o que acontece aí. O Kahneman tá, apesar do treinamento fechado ontem, deve ter confirmado na partida de hoje, ao lado do Jeromel para defesa. O Alisson Reis já foi testado e tem essa questão desses elogios pro Rafael Thierry. Vamos guardar o que dá. Muito bem. Nós voltamos na quinta-feira, depois do Redação Informativa, trazendo os resultados dessa rodada da Copa do Brasil, dessa etapa que é importantíssima para os 3 clubes gaúchos. E quem sabe, tenhamos 3 clubes passando. Lógico que isso se define na outra semana, né? Já em outubro, 19 de outubro. Vai ter que esperar aí. Isso, tem data das eliminatórias aí no meio, que parece que vai travancar um pouquinho. Perfeito. Então, mas pelo menos já encaminha, que nem o Internacional encaminhou com Fortaleza, né? Exato. Boa. Teve um tempo aí a mais. 19 de outubro é a data dos jogos da volta, se não me engano tem um jogo na quinta-feira. 19 é uma quarta-feira, mas eu acho que tem um jogo na quinta aí. São 4 jogos apenas, né? Nós voltamos na quinta-feira com mais informações aqui no Papo de Boleiro. Até mais. Um abraço.